Gente, deixa eu contar pra vocês. Eu vou estar com uma roupa no início, antes da vinheta, e com uma roupa depois. Por quê? Porque esse episódio de hoje foi muito especial. A gente tá. Eu já vou contar antes da vinheta quem é. É o profeta Genilson com a sua esposa, a pastora Priscila. Meu Deus, eles são uns. Meu Deus, é de Deus demais, assim. Tudo que eles falaram, toda a história deles. E foi muito legal o episódio inteiro. E a gente falou, eu e o Gabi, né, que grava aqui o Filmmaker. A gente, vamos fazer a vinheta no final, quando já tiver acabado. Só que, gente, a hora que terminou o episódio, a gente clicou ali pra terminar, pra finalizar, aconteceu o céu na terra aqui no estúdio. Foi uma bênção. Vocês não estão entendendo. Deus foi respondendo oração a oração. E eu já quero dar essa introduçãozinha rapidinho pra você, que o Senhor colocou muito forte no meu coração, de que gere isso, gere as orações, fala com fé com o Senhor. Por que eu tô falando isso? Porque eu e meu esposo, a gente tem um aplicativo da Bíblia e o Version, é muito legal, e a gente tem lá no aplicativo a parte de orações, e gente, a gente coloca lá as nossas orações, os pedidos, a gente discrimina aquilo que a gente tá falando com o Senhor em detalhes, como eu gosto de falar de detalhes, se você sabe disso. E cara, o Senhor foi pegando uma oração atrás de oração naquilo que a gente tem pedido, e teve coisas que eu não coloquei no aplicativo e só eu sabia e o Senhor também respondeu. Então eu creio que o Senhor responde orações. Se você tá aí, pare tudo, dá um pause, anota as suas orações para que você não deixe de fazer isso, que é muito importante. Então, no fim, tava todo mundo chorando, já no chão, no mover do Espírito Santo, porque o tete a tete é um ambiente profético. Já falei isso outras vezes. E o Espírito Santo falou conosco, e a gente não gravou antes da vinheta no episódio passado, que é esse que você vai assistir agora. Então, roda a vinheta e vem assistir esse episódio maravilhoso com a gente. Deus abençoe você. Então, galera, como eu falei pra vocês antes da vinheta, nem Salomão em toda a sua glória recebeu príncipes do Senhor como eu estou recebendo hoje. E eu queria uma salva de palmas da produção aqui. E eu estou aqui com o pastor Genilson e a pastora Priscila. A pastora Pri, né? Como é? Jane Pri, é isso mesmo? É isso aí, Jane Pri. Jane Pri, gente. Tá aqui no tete a tete com a gente hoje. Gente, eu queria dizer que é uma honra e um privilégio estar recebendo vocês aqui. Vocês não têm noção de como meu coração se alegra com o sim de vocês. Meu Deus. Em poder compartilhar um pouquinho da história de vocês. A honra é toda nossa, É minha linda. verdade. Meu Deus. A gente está muito feliz, pastora. Obrigada pelo convite. Glória. É um privilégio, uma satisfação enorme estar aqui. E aí, eu já tô até assim, o que será que vai rolar? Vai ter que ficar até o final para ouvir tudo, para saber o que isso o aí. Espírito Santo tá falando com vocês. E o que acontece, gente? É 10h30 da noite, eles têm um bebezinho, coisa mais linda que é o Manelzinho, e eles estão aqui gravando. Então, olha, eu sei que Deus vai honrar, porque pessoas como você que está assistindo agora precisam ouvir uma palavra de Deus através desses profetas do Senhor. Amém. Amém? Então, eu queria começar pelo início. Como é que vocês se conheceram? Vamos já direto no ponto X. Vamos lá. Vamos lá, né? Então, hoje, eu acho melhor a gente se apresentar, Ótimo, né? fique à vontade, é isso que eu gostaria. Maravilhoso. Eu tenho a honra, o privilégio, meu Deus, essa é a maior honra da minha vida, de ser casado com essa mulher incrível, a Pri. E a nossa história é bem linda, porque é uma história de espera em Deus. Eu cresci na igreja, né? Na casa do berço Senhor, em cristão. berço cristão. Sim. Não vim de berço totalmente cristão, mas cresci na igreja, né? Me converti ali com 12 anos de idade. A maior e melhor escolha na minha vida foi Jesus. Mas depois vem a segunda melhor e maior escolha, que é o casamento. É verdade. E eu entendi em Deus, né? Provérbios vai falar que casa e fazenda vem dos pais como herança, mas a esposa prudente e certa vem do Senhor. Então eu fiz uma escolha, Deus, eu não quero ficar, não quero namorar. E hoje, né, pastor, assim, ó, tem muitas pessoas, muitos ministérios, vozes que são voltados para a pureza sexual, para essa área sentimental. Mas há 19 anos atrás, embora não pareça, né, eu estou falando de aí uma década atrás, isso, uma década, 19 anos foi quando eu aceitei Jesus, né? Que eu tinha 12 anos. Mas assim, há uma década, 15 anos atrás, não havia movimentos assim.
Mas pelo Espírito Santo eu fui convencido de que eu precisava esperar em Deus Uau. a mulher da minha vida, a promessa de Deus para mim. Então eu escolhi literalmente esperar no Senhor e desde então, né, eu fui batizado com o Espírito Santo com 15 anos de idade, aquilo ali marcou minha vida para sempre. E eu ouvia palavras proféticas de Deus. Olha, eu vou te usar, eu vou levantar a sua voz nas nações e eu vou colocar junto de você uma mulher. E eu não sabia. E vocês vão caminhar no meu propósito, vocês vão fazer a minha vontade. Então ali eu comecei a gerar minha esposa em oração. E aí veio essa princesa linda, maravilhosa. É linda mesmo. Eu tenho que Meu concordar com você. Linda. O favor de Deus contigo foi incrível. É isso aí. É minha xará, gente. Já duas prisas aqui. É Pri de princesa, né? Minha mãe que dizia isso. Teu nome é porque é princesa, não sei o que. Daí também porque é bíblico, né? É isso mesmo. Ah, glória a Deus. E a sua história, pastora? Então, antes de conhecer o Géry, né? O Géry que contextualizou um pouquinho. Por que é legal a gente falar um pouco sobre esse tempo de espera? Porque tem muitos solteiros que acham que o príncipe ou a princesa vai chegar num cavalo branco, ou então o homem acha que vai vir cavalgando, né? O homem não tem muito disso. Não, né? Ele pensa em escalar, assim, o castelo, resgatar, dar um beijo apaixonado. Vamos ver o que os homens acham. Vai comentando aí, gente. Homem tem essa coisa, sabe? Viril. É isso, da conquista, né? É isso aí, de conquistar. É isso? E Então, atrás. contextualizando assim, os meus pais, eles, quando eles se conheceram, minha mãe era lá do Nordeste, meu pai mineiro, e eles se conheceram, e aí a minha mãe se viu grávida de mim e casaram. Só que nesse contexto eles ainda não tinham uma fé muito firmada, conheciam só apenas quem era o Jesus da história, mas não conhecia só conhecia a história de Jesus, não conhecia o Jesus da história, porque é diferente, né? Quando a gente só ouve uma história, quando a gente conhece o autor dessa história. E aí eu cresci naquela assim, de indo pra missa, indo pro culto. Bem parecido comigo. Ah, é? Minha mãe se converteu quando ela teve um sonho de um arrebatamento. Tava todo mundo indo, só ela. Gente, imagina o apavoro dela. Vou procurar uma igreja. E aí, nesse contexto, meu pai ainda não se converteu. Sim. A gente ficou 10 anos, pastor, orando pelo meu pai. E foram 10 anos que eu digo assim, que foi um tempo que Deus me ensinou a orar. Amém. Porque por muitas... As pessoas pensam assim, meu Deus, ficar 10 anos orando por uma pessoa é cansativo. Às vezes eu até desistiria. Só que eu tinha um foco. Eu, minha mãe e minha irmã, a gente tinha um foco. Que era que meu pai se convertesse, que através da nossa vida, daquilo que a gente vivia, do nosso exemplo, ele pudesse ver Jesus em nós. Amém. Então, assim, foram 10 anos que eu, minha mãe e minha irmã realmente nos dedicamos em afinco, assim, em orar As pela três vida do meu juntas estavam pai. ligando na terra para que fosse ligado no céu. Exatamente, Que legal. exatamente. Eu me lembro, assim, de criança, de pré-adolescente, assim, da minha mãe estrategicamente levando um filme de Jesus para que meu pai pudesse assistir, ali a sementinha pudesse entrar no coração dele. E nesse momento, assim, como eu ainda não tinha uma identidade muito firmada, porque eu não tinha ainda um caminho, né? Eu tava entrando nos eixos, eu me decidi por Jesus, mas não tinha me convertido. Isso quem me ensinou foi meu marido. Só que interessante, Deus ainda deu um jeitinho de te apresentar alguém que pudesse te discipular, vamos dizer assim, porque Não, na verdade, essa parte discipulada, não. antes do Jânio entrar, né? Hoje ele me ensinou isso, que eu ainda, naquela época, eu tinha me decidido, ainda não tinha me convertido, mas eu ainda não conhecia ele. Mas, graças a Deus eu já encontrei ela convertida. Já era um caminho andado, Bem né? caminho andado, Mas graças a eu Deus. achei muito interessante essa vertente que a pastora entrou, nessa questão da oração e do foco, porque hoje a gente está numa geração muito imediatista. É bem isso. Senhor, me dá, mas me dá agora no meu tempo. E às vezes a gente esquece que Deus tem o tempo dele de agir, né? Sim, Isso verdade. foi muito legal essa. E a Bíblia nos manda perseverar em oração, né? Exatamente, mas assim, pastora,
tem que perseverar mesmo, não é só Isso. ter da boca pra fora. Porque Isso. hoje eu vejo muitas pessoas, a gente tem que perseverar, a gente tem que Mas- continuar avançando. Mas assim, no primeiro obstáculo Já que vem, já desiste. Eu me lembro de vezes meu pai, né, totalmente sem muita sabedoria, falar, se necessário for, vocês dormem na igreja, porque eu não quero ver vocês falando de Jesus E não é aqui. fácil ouvir E isso, né? quando a gente se deparava nisso, o fato de eu olhar para aquilo, meu pai não quer Jesus mesmo, eu vou chutar o balde, Deixa ele deixa mesmo. ele pra lá, É. deixa ele com as bebidas, ele falava muito palavrão, deixa ele com a vidinha dele. Só que quando eu me via isso, era o momento que a gente mais se apegava e a Aleluia. gente mais falava, Jesus, o Senhor tá vendo que meu pai acabou de dizer isso, mas eu creio que em breve eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A gente vai ver ele do nosso lado. Quantas vezes eu, minha mãe e minha irmã, a gente ia a pé pra igreja, e a minha mãe, a gente às vezes deixava meu pai lá sozinho e dá um apertinho no Com coração, certeza. pensava assim, a gente tá indo sozinho sem meu pai. E aí minha mãe falava assim, a gente tá andando aqui nós três sozinhos, mas em breve seu pai vai estar aqui de mãos Aleluia. dadas. Gente, era várias vezes que minha mãe profetizava. Profética. Eu lembro das irmãs lá da igreja. Enfim, é uma história bem... Enorme. Mas aí nesse tempo... Sim. Daria outro podcast já daria outro podcast até só pra Pri. De Pri pra Pri daí. Aí, ó, gostei. E aí, pastora, nesse tempo, assim, eu entendi que eu precisava encontrar um menino que era, né, que eu já fiquei ali adolescente, os hormônios, né, que não se convertem É no nome de verdade. Jesus. É bom saber disso, gente. Já presta atenção. E aí eu pensei assim, tenho que encontrar um menino que é de Deus. Uhum. E aí uma menina, que era uma amiga minha, me apresentou o primo dela pelo Orkut. Aí, ó, desmisericórdia. Desmisericórdia. Vou te falar. Enquanto isso eu estava chorando. Você tava Só chorando? no monte que a irmã do Coque, que ela estava profetizando e tal. Só aguardando minha promessa. E ela tá. Ai, Não, eu ai. ainda estava um pouquinho nova ainda. Eu tinha 15 anos quando eu conheci esse menino. Sim, sim. E nova, assim, mas que eu já tava pensando, ai, que dia que eu vou namorar, quanto que eu vou namorar, porque a gente quando é Começa a adolescente, vir, porque daí você olha todos os amigos, né, tendo isso. Gera uma comparação, né? Com Ainda mais que a gente está bem perto da data do Dia dos Namorados. Ai, é ótimo Meu falar Deus, sobre isso. isso. Gente, de verdade, eu falo por mim. Era uma coisa assim, que quando chegava nessa época me dava uma. Eu ficava meio deprimido, sabe? Imagino. Eu ficava triste, eu falava, poxa, todo mundo tem alguém, eu não tenho ninguém. Bem no Dia dos Até que o Namorados. Senhor falou comigo, quem falou que você não tem? Ó. Você tem, só não foi apresentado. Começa a comprar profeticamente presente. Olha, E eu fiz já isso, deve gente. existir, já deve ser. Ó, eu já fiz isso Ó. e dá certo, tá? Por anos, eu guardava os presentes da Pri, profetizava e gerava minha esposa. Aleluia. No momento que ela chegou, eu já entreguei vários presentes pra ela. os presentes que Ó. o Jânio me deu, todos têm a ver comigo. Uau. Todos têm Deus não erra. algo assim, olha, que é o meu número, é o jeitinho que eu gosto, é a minha cor. Poxa, todos os gente, que presentes. incrível isso, hein? Não teve Já nenhum que eu não foi gostei. Em vez de eu ficar deprimida, eu já fui comprar. Isso mesmo, então Lança tá o pão namorando sobre aí. as águas, Eclesiastes fala, Ai, né? é. Ah, E aí, voltando aí, eu conheci esse menino, só que esse menino era de uma outra cidade, e aí eu olhei assim, e aí a gente começou a conversar. nem tinha visto isso, gente. Olha Começou a isso. conversar Mulheres. pela internet. Ele era filho de pastor, ele era cantava, Isso, pregava. Do sumo pastor. Um pastor dos Sim, pastores. exatamente. Super sociável, assim, e isso é sempre comum, né, pastor? Sim. A mulher é levada por aquilo que ouve, É. e o homem é levado por aquilo Vê. que vê. E ele sempre, assim, fazendo juras de amor, que ele ia pra minha cidade e tal, e eu me envolvi emocionalmente, sem conhecer ele pessoalmente, mas... Sem nunca ter visto. Sem Só nunca com essa ter mulher, gente. E ele garantia que no final daquele ano ele ia pra minha cidade, a gente ia começar a assumir um namoro, e eu falei pros meus pais, né, que eu tava conhecendo ele e tal. Fala, pastor. Num belo dia, Olha, ele simplesmente falou assim, depois da gente conversar por vários Já tava meses, envolvido já tava emocionalmente envolvido também. emocionalmente, crendo que ia dar super certo. Ele simplesmente, porque é aquela coisa, né? Tem gente que pergunta, namoro à distância dá certo? Até que dá, se você tiver um tempo pra que essa distância se resolve. acaba, né? Sim. E aí ele virou e falou assim, eu decidi que eu não quero ir mais. Olha.
E eu tava assim, olha, me envolvida num laço que depois eu fui ver, né? Que era um prato de migalhas que eu tava assim, Bem envolvendo. migalhas mesmo. Olha que banquete que Deus preparou. Também, meu pai, sabe aquela coisa? Quando o ótimo tá pra chegar, parece que você tá satisfeita com o bom. Ótimo, amor. O excelente. O Maravilhoso. excelente. Isso, não aceite menos que isso. É Inclusive, eu vou chegar nessa parte do excelente, por isso que ele frisa bastante. Amém. E aí eu pensei assim, aí nesse tempo eu fiquei muito mal, porque a gente Imagina. pensa assim, aquela questão, né, a questão física também é muito retrato do seu emocional. Então eu fiquei mal, fiquei passando mal mesmo, fiquei uma semana ruim. E nessa semana que eu fiquei ruim, eu fui pros pés de Jesus e comecei a questionar Deus. Ele falou que ia vir, esse menino era de Deus. Eu apostei todas as minhas fichas, a gente orou, era aquela oração, mas que era uma oração forçada. Sim. Deus, faz a sua vontade, mas no fundo é essa a minha vontade. Aham. E aí eu comecei a ser ministrada pelo Espírito Santo, que eu estava mais envolvida amando uma pessoa que eu nem conhecia do que meu próprio Deus. Meu Deus. Eu estava fazendo um ídolo no meu coração. E não era isso que ele E queria. quantas pessoas fazem isso, né, gente? Meu Deus. A idolatria E tem na que ser verdade, idolatria. a gente percebe, até por lidarmos com muito aconselhamento nessa área sentimental, que existe muito ídolo no coração dos jovens, de pessoas Não, no geral, É, no geral. sobre essa área E é tão sentimental. real, pastora, porque assim, eu tava num momento de carência. Porque Claro. carência é o quê? Quando você derrama sobre uma pessoa um afeto excessivo que você acha que não vai encontrar em mais De um ninguém. vazio que tá aqui dentro Um vazio que você quer emocional. preencher de alguma maneira. Mas a pastora falou algo muito interessante no início, que era alguma coisa sobre identidade. Sim. E tem tudo a ver, né? Tudo, identidade, está muito tudo ligado ao ligado. propósito de Deus, né, na nossa vida e envolve todas as nossas áreas. Quando a gente não tem uma identidade firmada, a nossa vida É levado, totalmente né? diferente. Eu costumo falar para os adolescentes do Compassion Club que quem não sabe sua identidade é presa fácil pro inimigo. Porque É bem é isso. Ponto. Porque se você não sabe quem é, qualquer caminho serve, qualquer coisa serve. Então, se não sabe sua identidade, é presa fácil pro E inimigo. como a gente está falando sobre vida sentimental, quando a gente não sabe a nossa identidade, quando a gente está conhecendo alguém e está envolvido e quer namorar, muita gente parece que liga um modo desespero. Aí, ó. E aí parece que qualquer É bem coisa serve, né, amor? Qualquer Que coisa. vier, a mim não lançarei De fora. forma nenhuma eu lançarei fora. Misericórdia, Então, assim, misericórdia. Vigia, varão. aí, isso pega a dica, tá? Porque Vigia aí, você que tá aí desesperado pra encontrar alguém, a sua cara metade, a tampa da sua laranja, seja lá o que Aí, ó. você achar que for, Tapa da panela, É, eu né? Que é a fiquei metade pensando. da laranja. Pensando tampa da laranja. Bem a tampinha da laranja. Pode virar o meme aí, ó. Tampa da laranja. Deu pra entender. a pessoa repulsa, assim, porque você tá tão desesperado que a pessoa fala assim, eu não vou querer uma pessoa desesperada. Claro, meu Deus. Eu quero uma pessoa que esteja totalmente pronta, uma pessoa que esteja convicta do que quer, não uma pessoa que esteja totalmente assim. Até porque quando Deus fala, né, com Adão, não é bom que ele esteja só, ele iria gerar uma companheira que esteja idônea, que esteja à altura. Ou seja, primeiro Adão precisava ter alguém bem resolvido para atrair alguém à altura dele. Ótimo, porque ninguém quer alguém seguro do seu lado. A gente Né? quer segurança. A mulher, principalmente, também tem isso, né? É Então, isso se você aí. vê um varão aí atirando pra tudo quanto é lado, você fica, opa, não, nem vou chegar perto. É bem isso. Né? Então, isso acontece muito. Eles, às vezes, pastor, eu vou falar que eu sou pastora de jovens, né? Tem uns varão aí que acham que as mulheres não conversam umas com as outras e vai descobrindo as coisas. É isso aí, descobre, gente. Fica tão feio, né? É feio, gente. É bom. O irmão fica olha com o por tal do uma. Salomão, né? Misericórdia. 700 princesas, 300 Meu concubinas. Faço não, varão. E aí veio esse momento de vocês se encontrarem, ou não? E aí- Depois desse sofrimento, como é que foi? Eu li Pra uma superar. frase que mudou toda a minha vida do C.S. Lewis, que fala assim, olha, o coração de uma mulher deve estar tão bem escondido em Deus que o homem deve procurar nele a fim de encontrá-lo. E aí, quando eu li essa frase, nesse momento de dor, de frustração, de decepção, deixa eu colocar aqui no Tá, não silencioso. tem problema. Eu pensei assim, o cara que, o homem de Deus, que Deus tem pra mim,
vai me encontrar no coração dele. Amém. Meu E Deus, aí me eu deu pensei- trabalho. É? Gente, foi anos subindo o monte, descendo o monte, fazendo propósito, orando, Olha aí. jejuando. Você não tem ideia. Mas era o preço, né? É o Tem que preço. ser alto. É Olha claro. o princípio que Deus te deu. E aí eu foi acho nesse momento que ele brinca Sim. excelente que eu falei, Sim. Deus, que na hora que eu tava ali e eu ouvi do Espírito Santo, o que eu tenho pra você é o melhor. Amém. E aí eu comecei a orar, Deus, eu quero ser o melhor. Amém. Eu quero ser o excelente, o seu extraordinário. Eu quero aquele homem que seja o melhor, o homem que o Senhor desenhou pra mim. Porque se Deus desenhou Eva pra Adão, ele escolheu um homem que estava no coração dele pra mim também. E aí eu pensei, eu quero um homem que o Senhor desenhou, que é o meu número. E aí, É bem isso, né? Mas é interessante de falar, pastor, aqui assim, ó. Eu realmente orei, busquei muito a Deus pela minha esposa, só que há sempre aquele momento daí que a gente fraqueja, né? E eu me lembro que quando eu tinha 19 anos, eu tava numa fase assim que eu tava extremamente carente, até porque eu nunca tinha me relacionado, tava ali me guardando mesmo. E aí eu me lembro que havia muita pressão sobre mim. E aí chegou, as pessoas começaram, sabe, brincar, porque isso tem muito na igreja, Muito. né? E Essa as pessoas pressão. não têm noção que isso é uma defraudação. Tá. E a Bíblia diz que é defraudação? É despertar no outro um sentimento que você não é capaz de suprir. Uau. E a Bíblia fala em Tessalonicenses, ninguém defraudeis. As pessoas às vezes levam só para a questão financeira, mas esquecem que existe defraudação emocional. E eu me lembro que o meu próprio pastor na época, né, figura de autoridade, falou: cara, você tem tudo a ver com fulana de tal e tal. Não, chega junto e tal. E eu fui fazer isso, né? Porque eu tava carente e tal. E era agradável aos olhos. É bem aquilo. E eu me lembro que eu propus aquela moça para orar. E tem pessoas, pastor, assim, eu não quero entrar no mérito de que, Deus fez isso. Não, eu quero entrar no mérito que quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, Ele não é Senhor apenas de uma área, mas é de todas as áreas da nossa vida. E eu sempre orei, Deus, não me deixe errar na minha escolha. Porque eu sei que se eu casasse com qualquer outra pessoa, Deus poderia me abençoar. Mas eu não queria só Você ser queria abençoado. completude, né? Eu queria viver a plenitude do Amém. propósito, que é o que eu vivo hoje. Que mulher que aceitaria 11 horas da noite Tá um bebê gravando. gravando depois de um dia? Porque a gente vida de pastor não é brincadeira, não. A gente até veio no Sabe? carro conversando É sobre bem isso, né? isso. Então, assim, ó, diante disso e diante de tantas coisas, sabe? Que a nossa vida é extremamente corrida. Tinha que ser a Pri. E eu me lembro que eu propus, resumindo toda a história, eu propus aquela moça para orar comigo, e no culto em que a gente iria começar a orar, veio uma pregadora de fora, Eita, a irmã do Pepe no mano. fogo. E aí? E aquela irmã colocou a mão na cabeça daquela jovem e falou assim: estão te empurrando um rapaz. Ele é de Deus, mas ele não é seu marido. Uau. E aí eu me lembro que aquela irmã, sem saber, colocou a mão na minha cabeça também. Sabe? Gente, não, É os mistérios de os Deus. mistérios de Deus. Com E ela certeza. falou assim, pôs a mão na minha cabeça e falou assim: por que você está tão ansioso? Eita. Eu foi já uma te festinha. disse que não é ela. Trabalha pra mim, porque enquanto você trabalhar pra mim, eu vou trabalhar pra você. Aleluia. Gente, eu achei assim, então é isso? Gente, eu saí fazendo evangelismo pela cidade inteira, fazendo É visita. trabalho pro Senhor, Eu vou então trabalhar eu pro vou. Senhor, então eu vou. Só que, na verdade, não era Deus querendo que eu trabalhasse pra Ele, mas Ele trabalhar em mim. Tava te forjando. Era forjando, Claro. porque assim, ó, da onde que nasce Eva? É no momento em que Adão dorme e descansa. Amém. E muitas pessoas querem, como que eu vou viver a plenitude na minha vida sentimental? É no momento em que você descansar no Senhor. Quando você descansa em Deus, Deus trabalha para estabelecer o melhor dele para a sua Aleluia. vida. Eu creio. Eu vou pegar agora outro gancho que a gente tava falando só dos varões, né, que vão atirando a todo lado, e a pastora falou sobre estar escondida, né? E eu fico, às vezes a gente no atendimento, eu pergunto pra varoa, agora eu falo para as meninas, né? Tu é bijuteria ou tu é uma joia? Porque Deus já falou pra você que você é joia, mas às Uau, vezes você forte. tá se tratando como bijuteria. A bijuteria tá ali à mostra. A joia não, a joia é escondida. Né? Pode ver que os escavadores vão lá, escavam, não sei o quê, tem todo um processo, tem todo um negócio com a joia para ela ser uma pedra preciosa. É verdade. A bijuteria não tem em qualquer bem lugar. isso. É latão, né? E é tão interessante, pastora, que quando a gente vai numa joalheria, a joia mais preciosa, Não fica o exposta. acessório, ele é uma réplica.
o que Isso. é realmente valioso, Tá os guardado. diamantes, aquelas Brilhante. pedras ali brilhantes, ela tá lá no cofrinho guardada. E só quem tem acesso, autorização, Olha. que pode ir lá buscar. E aí é onde eu quero entrar. E as horas do Senhor, elas têm que estar escondidas nesse cofre do Senhor. É bem isso. Porque E só até quem a tem palavra acesso- fala, né? Provérbios 31 dela. Fala, exatamente. Mulher virtuosa. Quem a achará? Então ela não tá, Né? mostra. Só que o papel do homem não é se guardar, mas é Ir procurar. atrás. Porque a Bíblia ainda fala em Provérbios 18:22 que quem Encontra encontra uma uma esposa alcançou a bênção. Quem encontra porque está procurando. Exato. Só que talvez as pessoas procuram em vários lugares, no Tinder, né? Não vou nem falar. Não, mas agora, pastor, agora tem site de relacionamento cristão. Meu Deus, sangue de Misericórdia. Jesus, O que né? vocês acham sobre isso? Vamos falar sobre isso um pouquinho? Vai, o que vocês acham? Uma opinião aí. Ó, eu penso assim, ó, toda Vamos regra debater. tem uma exceção. Tá. A gente não pode falar que é Com certeza. muito, porque eu já ouvi casos de De pessoas casamentos casadas que deram que deram certo. super certo, que conheceram lá. Só que eu penso assim, gente, tem tanto lugar maravilhoso, É isso aí. tem tanto lugar seguro, Ótimo. tem tanto lugar incrível. A igreja, né, gente? É um lugar de igreja relacionamento. Então, pra que eu vou num site de relacionamento? É esse modo de desespero. Eu acho que as pessoas que vão para esse lugar são pessoas extremamente desesperadas, que acham que, ou frustradas. Pode ser Que já- machucada, já tentaram de outras maneiras. Exatamente. E aí não vê sair em lugar nenhum e vão para esse tipo de lugar. Não é um lugar que eu acho seguro, principalmente. Mas assim, Ainda mais nesse tempo que a gente está vivendo, né? A gente na internet pode se apresentar do jeito que a gente quer. A lábia tá solta. É isso Você pode aí. falar o que tu quiser. É igual a pessoa falou, a gente gosta, a mulher, né? Pelo ouvido vai se encantando e aí. Mas assim, às vezes a gente coloca a lábia só como algo da mulher, assim, que a mulher é seduzida só pela Mas lábia. homem também. Mas também tem muito homem, meu Deus, Dalila Olha, ó, venceu Sansão cansaço. pelo cansaço. Você não me ama, sabe? Então a gente não pode. Generalizar, né? Isso. Não, com certeza. É isso Tem aí. as suas regras ali, né? As suas exceções. Então a gente tem que cuidar. Mas assim, ó, eu me lembro que depois desses dias eu ainda continuei insistindo naquela moça. Porque eu falei, Deus vai me abençoar e pronto, acabou. Eu tô escolhendo ela. Só que aquela moça, ela se envolveu com um rapaz que eu tinha discipulado, que era o melhor amigo. Então eu me senti Traído também. Né? extremamente traído. E, Imagina. gente, e muitas pessoas falam de Sansão, né? De Dalila e tal. Mas só que antes de Sansão ter a decepção com a Dalila, ele teve uma decepção bem essa, assim, ó. Ele foi traído pela noiva e pelo melhor amigo. Então, assim, ó, todo o trama de Sansão começou aquela ferida sentimental Que dele. tava aberto ali. E ali eu fui ferido, sabe, nas minhas emoções. Aí todo mundo começou a falar: você escolheu muito, tá vendo? Demorou, veio outro. E eu fui muito ferido. Mas nesse tempo nasceu uma escolha genuína. Eu lembro que em Lágrimas, né, tem uma canção que marcou esse tempo, né? Aquela do Trazendo a Arca. Se o sol se pôr e a noite chegar, Uau. tu és. Eu me lembro que em lágrimas, eu prostrado, eu ajoelhei e falei: Senhor, eu tentei fazer do meu jeito, mas eu entrego o meu direito de escolha para o Senhor. E o Senhor sabe escolher melhor do que eu. Então, pode escolher. Eu não sei quanto tempo vai demorar, eu só te peço uma coisa. Assim como Jacó teve paciência de esperar por Raquel e pareceu poucos dias, me ajuda a esperar, ainda que pareça poucos dias. E tal, me ajuda a esperar na mulher certa. Amém. E deu trabalho, mas eu encontrei ela no coração de Deus. Aleluia, viu? Foi encontrada. E aí, como é que foi esse encontro? Vamos lá, agora que chegou no ponto de se conheceram. Como que foi? Pode comer. Pode contar. Eles são muito cordiais, é lindo. Gente, leva tempo, mas Deus está construindo. Mas é assim. E só um comentário, pastora. A nossa história virou livro. Ô, Glória! Tá? Nós temos o livro Juntos por um Propósito, chamado Santidade. A primeira edição acabou. Acabou. E aí a gente tem que mandar fazer mais. É isso. Ô, Glória! Sério, gente? Que bênção! E abençoou, meu Deus, a gente recebe testemunho hoje de várias pessoas em diversas partes do Brasil que leu a nossa história, se inspira. Pessoas que estavam vivendo uma vida de promiscuidade sexual foram restauradas a partir da leitura. E esse é o nosso coração, sabe? Mas vamos lá. Eu sempre tive um chamado pastoral, missionário, né? Ali, eu sempre ouvi de Deus que Ele tinha algo comigo
com pessoas e tal. E eu estava na faculdade e eu recebi de Deus uma direção, fazer publicidade e propaganda. O Senhor falou comigo, tranca esse curso e vai cursar um curso de missões, que na época era o Clamor pelas Nações, sabe? Meu Deus, ali foi um lugar incrível. E eu fui fazer isso em 2011. E ali, Deus, eu estava vivendo um tempo de virada de estação na minha vida. Deus estava me transicionando da igreja que eu cresci para novos ambientes e tal. Estava ampliando os meus horizontes. E aí Deus me deu muita amizade e tal. E paralelo a isso tudo, eu conheci a Pri, né? E aí foi uma longa história até Deus literalmente nos unir. Vale a pena, eu vou deixar um spoilerzinho aqui. Mas assim, foi bem lindo, sabe? A forma. Eu ouvi. Eu tenho muito cuidado com isso, porque eu não quero colocar como se todo relacionamento fosse assim. Mas eu ouvi a voz de Deus audível falando que a Priscila era minha esposa. Aleluia. Foi três vezes que eu ouvi a voz de Deus audível. Uma delas foi: o Senhor me acordou em uma madrugada e falou comigo que eu tinha um programa na rádio, eu já estava me envolvendo emocionalmente, né? Assim, já estava gostando dela. Só que eu falei, Senhor, eu não quero errar. Então me ajuda. E aí o Senhor me acordou 3 horas da manhã. Deus tem uma coisa de acordar crente 3 horas da manhã, gente. É uma verdade. coisa. Se Deus tá te acordando 3 horas da manhã, levanta, se irmão. prepara. Levanta. Você não sabe o que que pode falar. E aí o Senhor me acordou. E eu tinha feito um convite para ela, porque eu tinha um trabalho na rádio da minha cidade, com jovens e tal. Eu fiz um convite para ela ir lá pregar. E aí ela aceitou o convite e tal, tava tudo certo. Só que o Senhor me acordou naquela madrugada falando que ela não iria. E que essa era a maior prova de que ela era minha esposa. Uau. Olha, E aí- eu já tô emocionada. Eu sou dessa. Não, foi lindo assim. E eu me lembro que naquele mesmo dia, aí o Senhor falou comigo, ela vai te ligar antes do meio-dia, dizendo que não vem. Só que por que antes do meio-dia? De manhã era o horário que ela estava fazendo faculdade e ela estava ali 100% na faculdade, Focada, sim. focada. Só que naquele dia ela faltou de aula. É porque nesse dia nem teve aula. Não Não teve teve. matéria. E aí eu não fui pra faculdade. Aí eu pensei assim, meu Deus, eu preciso ligar pro Janilson porque ele me fez o convite. E no dia anterior eu descobri que eu tinha pegado recuperação no inglês. Bah, gente. E eu até brinquei, hoje virou até piada interna, porque eu nunca tinha pegado recuperação no inglês. Ô, bendita recuperação. Olha isso, gente. Sempre passeava nas matérias e naquele Naquela vez. semestre eu peguei Mas já recuperação. deu um porquê. E foi por pouquíssimo ponto, assim. Aí eu falei assim, Janilson, infelizmente eu não vou poder ficar. Aí eu me lembro assim, ó, que foi até, sabe aquele pá, 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 pá. E quando eu, 9h35 da manhã, eu fui olhar, Priscila. Aí eu, ai meu Deus, não é possível. E eu tava no trabalho, eu atendi. Olá, tudo bom, minha irmã? Eu queria ver. Claro. Aí eu tô muito envergonhada e tal, mas eu não vou conseguir ir. Aí eu, não, tudo bem, minha irmã, eu entendo. Vamos marcar outra semana. Mas depois, gente, eu fiquei assim, ó. Eu não Tava em acredito. choque. Deus, ela é minha esposa. Uau. Ela é minha esposa. Deus, que isso? E aí, tinha uma outra palavra profética, assim. A nossa história é bem conduzida mesmo, desenhada pelo dedo de Deus mesmo, sabe? E tem uma intercessora, uma mãe espiritual nossa, Neuzinha. Neuzinha, se você estiver ouvindo isso, beijo, amamos você. E... Eu já ouvi falar da senhora, já. Pois é, pensa na mulher de Deus. Aleluia. E ela gerava essa área da minha vida em oração, né? Porque você precisa ter parceiro de oração, né? E ela falou assim, olha, você já conhece a sua esposa, porque eu já conhecia a Priscila, mas não tinha nada a ver. Só que os seus olhos ainda não foram abertos para ela. E tem uma coisa, a sua esposa é uma mulher que Deus deu o dom da palavra. Só que ela ainda não foi despertada, e Deus vai usar você para despertar. A Bíblia diz, não desprezeis as profecias. Eu guardei aquilo. E aí, nesse momento em que eu guardei e tal, passou o tempo, aí eu convidei. Na outra semana ela foi pra rádio. Quando ela chegou lá, meu coração disparou, aquela coisa toda. Imagina. E aí eu falei, e aí, como é que tá? Ela tá assim, eu tô um pouco nervosa. Eu, nervosa, mas você já trabalha na rádio, porque ela já tinha... Tinha programa? Tinha um programa na rádio, né? Aham.
Aí ela, não, mas eu não tô nervosa pelo programa. Eu tô nervosa porque é a primeira vez que eu vou pregar, você está dando a oportunidade. Aí eu me lembrei da profecia, meu Uau. Deus, o que é Do isso? despertar, né? E aí Caramba. foi lindo, porque depois disso, pastor, assim, tô bem Sim, resumido, sim, né? com certeza. Ela foi almoçar conosco na nossa casa e tal. Meus pais fizeram um almoço para ela, para os meus amigos. Era 20 de julho de 2013, 10 anos esse ano. Uau. E aí eu me lembro que eu estava bem de frente para ela e veio a mim novamente a voz do Senhor de forma audível. E o Senhor falou assim: até hoje, ela não tem nenhum sentimento por você, mas eu sou Deus. E hoje mesmo eu vou colocar a mão no coração dela para que ela te enxergue como o futuro dela. Aleluia. E aí a parte dela, né? É isso mesmo. E aí, como é que foi E isso? nesse momento, assim, eu tava já com o meu coração mais fechado, porque eu entendi como Cantares fala, né? Não despertai o amor até que este o queira. E aí eu tava, assim, bem guardada, bem vivendo o meu momento, como 1 Coríntios, né? Paulo fala que o solteiro, ele precisa preocupar-se. A Tem obra uma do Senhor. preocupação que o solteiro precisa ter, que é agradar a Deus. E ali eu tava trabalhando pro Senhor, eu tava desenvolvendo ali meu chamado, tava conhecendo novas pessoas, tava numa fase muito legal da minha vida, de conhecendo novas amizades, de poder sair com uma turma que eu não saía antes. E nessa fase meu pai já tinha se convertido, Aleluia! recém-convertido Olha ali. isso. E aí, pastor, eu lembro que todo ano eu fazia alvos de oração. Sim. E tinha um alvo específico que era ir ao monte. Eu só fui ao monte com 18 anos, quando meu pai converteu. Sério? Porque esse era o seu propósito? Não, foi... Sempre faz por causa que eu amava quando as pessoas falavam assim, vamos pro monte orar. E meu pai nunca deixou. Meu Deus. E aí naquela fase ali que eu tava Sim. conhecendo essa nova turma e tal, e aí um amigo, né, me convidou pra ir pro Instituto do Clamor, conheci o Janilson, mas a gente se via esporadicamente. E o meu coraçãozinho bem fechado e tal, e aí eu me lembro que ele começou a me mandar algumas mensagens, começou a falar assim, meditação do dia, versículo tal. E mandou por umas 2, 3 semanas. Na próxima semana, ele, no final da meditação e tal, ele colocava assim, você é especial. Aí eu pensei, essa coisa não tá me chegando muito bem. E aí eu corri pra minha mãe e falei assim, mãe, o menino tá me mandando, você não conhece, mas é um menino super gente fina, muito engraçado, gatinho. Olha! Eu falei assim, ó, as características do Dionísio que eu já tinha conhecido ele. Mas assim, mano, ele tá me mandando umas mensagens, olha aqui no final da mensagem, você é especial, você é muito importante para mim. Eu acho que ele tá gostando de mim. Aí eu falei, não, falei pra minha mãe, não vou responder mais. Porque eu não quero gerar uma expectativa nele e nem eu quero me frustrar. Porque você eu tinha não tô acabado de gostando passar por uma frustração assim, né? Exatamente. Aí sabe o que minha mãe me respondeu? Priscila, pra que você tá fazendo Uma isso? mulher sábia, né? Ô, tua sogra de Deus, hein, meu amor? Espírito Santo. Falou assim, não precisa se esquivar. Tem como uma mulher ser amiga de um homem, mas sem se envolver emocionalmente. Permita conhecer o homem. Uau! E aí eu tô assim, minha mãe me dando esse Incentivando! E aí eu comecei a responder, e aí eu fui pra rádio. Nesse dia da rádio, ainda eu não tinha nenhum sentimento por ele. Só que quando eu voltei, e eu fui pra casa, foi um dia maravilhoso. Foi a primeira vez que eu ministrei, né, liberei a palavra na vida, porque nem antes, nem em célula, nem em lugar nenhum eu tinha compartilhado a palavra. E eu me lembro que naquele dia eu ministrei Romanos 12:2, foi uma palavra que eu nunca vou esquecer. E fui dormir, né? Foi um dia agradável e tal. Naquele dia, naquela madrugada, eu acordo e o Espírito Santo começou a queimar algo dentro de mim. É uma experiência que eu não consigo descrever. Eu só consigo relembrar porque foi algo muito inusitado. Eu nunca mais tive a mesma experiência com o Espírito Santo. E algo muito forte dentro de mim começou assim, a queimar que eu precisava orar. E eu não conseguia dormir. E aí eu olhei, era 3 horas da manhã, era 3h15 ali. Tem um segredo, né? E aí eu falei assim, tá, Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu ore? Na hora que eu fechei os olhos, assim, eu comecei a vir vários flashbacks dos momentos que eu estava com o Janilson. Nos momentos que a gente estava orando, nos momentos que a gente estava na igreja, nos momentos que a gente estava com a galera, tomando um açaí, num churrasco, nos momentos de comunhão. Então, assim, Trouxe a memória. Espírito Santo, tira esse menino da minha cabeça. Pra que eu tô lembrando dele? E eu
lembrava e chorava, pastor. Olha E era um só. choro, não de tristeza, mas era de uma alegria que via dentro Um de mim. regozijo mesmo. E aí eu tô assim, meu Deus. E sabe quando você conversa com uma amiga sua, que você tá gostando de alguém? E aí você começa a rir, você começa a chorar, parece que você tá assim. Era como se eu estivesse contando Com pro o Espírito Senhor. Santo. Uau. E eu tô assim, Espírito Santo, será que eu tô gostando dele? Ah, não, tira isso de mim. E eu comecei ali num momento tão gostoso de oração, de riso, de alegria, de choro. E aí eu entendi, eu falei assim, tá, eu entendo. Uau. Sabe aquela paz que excede todo entendimento? Foi Veio. naquele momento que eu entendi que Deus estava colocando no meu coração um Aleluia. sentimento pelo Jesus. E ali eu vi a aprovação de Deus sobre o nosso relacionamento. E aí eu concordei com aquilo, eu falei assim, eu aceito, Senhor, que Ele é o melhor. Eu entendo que Ele é o melhor que o Senhor tem para mim. Então, a partir de agora, eu vou estar aberta para esse novo. Só que Provérbios 31:10 fala que a mulher é encontrada. Aí eu falei assim, Deus, Vai esperar. essa é uma postura de uma mulher. Sabe, uma mulher que entende os seus valores. E não só de uma mulher cristã, sabe, pastor? Eu acredito que o papel da mulher é uma mulher que tem que se guardar. É uma mulher que tem que entender o seu lugar. seu Até papel. porque os homens, né, na verdade, homem não gosta de mulher dada. Claro que não. Ele gosta de outra coisa. É isso aí. Mulher corrimão, ela passa por Isso. todos, mas não é uma mulher que ninguém quer É isso aí. Casar, não, de exatamente. compromisso. Isso. E aí foi até que um belo dia. Eu tive que ter, assim, eu com medo de levar fora e tudo. Mas eu falei assim, ó, liguei pra ela e falei, olha, que a gente morava em cidade diferente e tal. Eu queria te falar que eu tô gostando de você e tal. Aí, antes que eu acabasse de falar, ela falou assim, eu quero te fazer o homem mais feliz desse mundo. Olha, Gente, eu quase que caí. legal. Eles moravam em cidades diferentes, né? Então a gente não conseguia. Eu me senti assim, muito amado. E aí a gente falou assim, então a gente vai se encontrar. E aí, o que eu fiz? Peguei todos os presentes, lembra dos presentes? Tu pegou todos já. Guardei dentro da mochila e falei assim, é hoje que eu vou entregar pra ela, porque Deus falou que é minha mulher e tal. Já tinha confirmação. É isso tudo. aí. Só que eu falei assim, Jesus, eu sou meio Gideão. Falei assim, Senhor, o senhor já falou, mas eu queria só mais uma provinha. E aí a gente marcou lá em Belo Horizonte, porque a gente é mineiro, esquecemos de falar isso. Lá tem uma avenida que chama Afonso Pena e tem um parque bem bonito chamado Parque Municipal. E aí eu me lembro que a gente se marcou para se encontrar lá. E aí a Pri bem shine, porque a Pri ama brilho, essa é a personalidade dela. Hoje eu até vim com uma calça rosa, porque vocês não usam azul Azul, e né? ela. Ai, vou de rosa também pra combinar com a pastora. Hoje se for Viu? Não, mas me manda depois fotos pra gente colocar lá de É vocês isso aí. mostrando, vai ser legal. E aí, gente, eu me lembro que naquele dia a Pri veio já do outro lado, meu Deus, ela é bem brilhante e tal. E eu tinha orado isso e a gente chegou, aí a gente fica sempre naquela, ela pensava, será que ele vai pegar na minha mão? E eu, será que eu faço agora? Será que eu vou beijar? Eu fiquei naquela coisa, aquela coisa gostosa. Só que assim, eu pensei, eu não fui ainda conversar com o pai dele, então ela não é minha namorada. Né? Tem que Importante. respeitar princípios. Né? E aí eu me lembro que eu tava ali conversando com ela, bem distante. Chega um morador de rua e começa a me pedir dinheiro para tomar cachaça e tal. E eu comecei a falar de Jesus para ele. De repente, pastora, ele olhou para mim e falou assim, eu sou desviado e tal. Eu disse, então você tem que voltar para Jesus e não sei o quê. Gente, de repente, Deus tomou a boca daquele homem. Aleluia. Ele profetizou. E ele olhou para mim e falou assim, se você casar com essa mulher, você vai ser o homem mais feliz desse mundo. E vocês dois juntos cumprirão os propósitos de Deus nas nações. E aí, quando ele falou isso, eu achei, cara. E comecei a falar em língua, peguei a mão dela ali. Já fomos ali, ó, no meio do parque. Uau. E aí o Senhor falou assim comigo, eu pensava comigo, nunca vou querer orar muito tempo, porque eu já orei minha vida inteira. Já era pra isso. Já. Sim. Só que Deus falou comigo, eu quero que você proponha para ela para orar até o final do ano. É aqui mesmo. Estabelecendo o meu propósito. Outubro. E vocês já têm o meu sim, mas eu tenho um padrão para vocês.
E aí eu falei, olha, não é no meu coração, mas Deus falou isso comigo. Ela falou assim, é de Deus porque eu fiz essa prova. Antes de sair, eu falei assim, Deus, eu queria que ele me propôsse uma oração. Não para ter o sim, porque eu sei que o sim o Senhor já nos deu, mas eu queria tanto gerar, eu acho tão lindo quando um casal ora, sabe? Eu acho isso maravilhoso quando o casal tá junto. Não tem aquela coisa, tipo, ai, tem que ter química, tem que tocar, tem que ter relação sexual, tem que experimentar para ver se vai dar certo. Porque na oração a gente já sabe. Porque quando a gente é sensível a Deus, quando a gente tem um relacionamento com Deus, como filhos, né? Como um filho tem um relacionamento com o pai, a gente sabe discernir a voz do pai. Amém. Então, nesse Até lugar... porque até a relação sexual é construída no casamento, né? É Vai isso aí. sabendo que um outro gosta, vai ser construída. Não precisa se Tudo é preocupar com construído. isso, E o né? padrão lá fora é o quê, né? É primeiro tem uma noite. O test drive para depois Faz o teste drive. misericórdia. Inclusive, isso é um post É? por um propósito amanhã. Ah, é? É isso aí. Sério? O famoso test drive vai ser amanhã. Deus, olha só que interessante. Inclusive, vê lá no nosso Instagram, Juntos Isso, por um já- Propósito. arroba É isso juntos aí. por um Arroba propósito. Juntos por um Propósito. Aí. Já. E aí, esse é o padrão lá do mundo, né? Então a gente entendeu que... Não era isso que vocês queriam pra você. não era isso que a gente Isso, e aí a gente começou a orar, e nesse período Deus me deu 2 sonhos, que eu iria beijá-la, só que eu acordava. E aí o primeiro sonho, eu falei assim, Senhor, nem nos sonhos não deixa eu beijar ela. E aí, 3 dias depois, o sonho se repetiu. Sim. Com o mesmo cenário, tudo. Aí eu entendi, Os assim, sonhos ai do meu Senhor, Deus. eles se repetem. Ai meu Deus do céu. Senhor, eu não quero isso, não. Eu tava entendendo que Deus queria um voto ali, sabe? Da gente Se guarda. preservar o beijo. E aí eu falei assim, Senhor, se eu quiser só falar com ela. Aí ela me liga. Janilson, eu tive um sonho que a gente não se beijava e tal, e que o Senhor falava que a gente estava aprovado, e os anjos bailavam ao nosso redor. Eu, entendi tudo. Meu Deus, E a gente espera mais entendeu, ainda. a gente entendeu, assim, mas não foi leve. Sim. Que o nosso primeiro beijo seria dado no altar. Aleluia. E por 3 anos e meio, para a glória de Deus, a gente não fala isso como um troféu, falando, olha como nós somos merecedores. Não, a gente, Era o propósito que deixei pra no propósito, a gente Eu não se sei beijou, a história de- guardamos por 3 anos e meio o beijo e entregamos no altar. Uau. E hoje a gente tem a vida inteira Pra para se beijar. beijar, para se amar. E a partir disso, Deus construiu algo lindo, nasceu Juntos por um Propósito, que o Juntos por um Propósito é a nossa vida. Aleluia. Por causa disso, a gente já ministrou em tantas cidades no Brasil, gerou livro, gerou seminário, gerou canal no YouTube e tantos frutos para a glória de Deus, tantas pessoas restauradas nessa área sentimental. A gente costuma dizer que vida sentimental não é o assunto mais importante do Evangelho, mas se faz mais necessário, porque tantos jovens deixam de cumprir o propósito de Deus por causa de feridas nessa área. E uma coisa que a gente entendeu, que vida sentimental é tão importante quanto a vida espiritual. A Bíblia começa com o casamento de Adão e Eva. Jesus faz o seu primeiro milagre em uma festa de casamento. E a Bíblia termina com o casamento de Jesus com a igreja. Então o casamento é muito importante. Deus usa essa figura. Hebreus 13:4 fala que acima de tudo, né? Venerado entre todas as coisas é o casamento. E o leito conjugal conservado puro. E a partir disso é a mensagem da nossa vida, né? É viver juntos por um propósito. E foi esse o desenho que Deus fez para Adão e Eva. Foi que eles vivessem juntos por um propósito, governassem com Deus, sabe? Cumprissem os propósitos de Deus juntos. Só que houve um acidente no percalço, mas Jesus veio restaurar tudo. Aleluia. E é tão lindo que todas as vezes que Deus quer fazer algo de relevante numa geração, Ele chama casais de É propósito. verdade. Ele chamou José e Maria, chamou Abraão e Sara, chamou Adão e Eva, né? Chamou Isaac e Rebeca, chamou a pastora Priscila, o pastor Aleluia. Diego, chamou o Janilson e a Priscila, está chamando você Amém. também Em nome de para viver os propósitos dele. E o que vocês diriam pra quem tá esperando? E que tá difícil, ou tá no modo de desespero? Eu gostaria que vocês falassem alguma coisa aí pra essa pessoa que tá esperando em Deus. Ou às vezes não tá esperando, mas tá vivendo tudo errado. E quer fazer o certo. O que vocês falariam pra essa pessoa? Peguei no... Meu Deus, gente. Nada combinado. Você vê, é o filho do espírito, né? Sempre faço um trocadilho que eu gosto, assim, olha. Não se desespere. Quando você pega desespere, você corta a palavra e fica espere. Ó.
Mas em Deus espere, sabe? Não se Amém. desespere, mas em Deus espere. E o que é esse em Deus esperar? Não é simplesmente você ficar sentado ou sentada, esperando que as coisas vão cair do céu e aí você vai viver uma vida de um conto de fadas, uma mágica. Não é assim. Com Deus é você trabalhar. É você estar de prontidão para que quando aquilo chegar, você esteja preparado, esteja pronto. Então, para você que está aí desesperado ou esperando em Deus, que você possa trabalhar, viver o seu chamado, que você possa estudar, se dedicar realmente, verdadeiramente no seu propósito, em Deus, se descobrir, porque tem tantas pessoas que não sabem o seu propósito, não sabem para que estão na Terra, só estão sobrevivendo, não estão vivendo, não estão desfrutando a vida abundante que Deus sonhou para cada um de nós. Então, são tantas frustrações, são tantas derrotas, são tantos não, são tantos pecados que aquela pessoa tem que se deparar, que parece com que essa vida, essa área da nossa vida, né, que é a vida sentimental, parece que as pessoas estão desesperançosas, desencorajadas. Então, que você possa, em Deus, nesse lugar de busca, nesse lugar de relacionamento com o Senhor, achar descanso, achar confiança e achar esperança para que o novo, para que a vontade de Deus para a sua vida sentimental seja estabelecida. É aquele versículo, né, Mateus 6,33, nós buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, né, descansar nele. Eu diria que vale a pena esperar no Senhor. Eu ia fazer essa pergunta, e valeu a pena esperar, gente? Eu ia falar. Eu sei que parece um clichê, mas a verdade é que vale a pena esperar no Senhor. Efésios 3:20 fala que o Senhor faz infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Para que a gente viva infinitamente mais, o poder precisa operar. E muitas vezes, para que esse poder possa operar, é necessário que haja uma rendição. E essa rendição tem a ver com entrega, tem a ver com se dispor a obedecer e a esperar. Mas eu quero te falar que vale a pena, sabe? Hoje eu vivo literalmente o conto de Deus, sabe? Tem um conto de fadas e tem um conto de Deus, tem a história de Deus. Amém. E é tão lindo, porque eu chego a me emocionar, assim, sabe? Hoje eu vivo o propósito de Deus, assim, né? Pastoreando pessoas, cuidando de vida e tudo. E juntos, né? A gente está cumprindo o propósito, às vezes a gente atende muito junto, a gente funciona junto, né? Complementa, não se completa, a gente se complementa. Porque completos que somam, né? Isso. E às vezes, assim, ó, até quando a Pri fala, eu olho pra ela e sabe, assim, ainda sai aquele uau, meu Deus, que mulher é essa, entendeu? Mesmo depois de, assim, ó, esse ano a gente vai fazer 10 anos juntos e 6 anos de casado. E eu posso falar que a cada dia eu falo, uau, meu Deus. Claro que tem uns momentos de chatice, é normal isso, né? É isso que eu ia perguntar isso também, porque nem tudo são flores. Não, nem tudo são flores, mas ainda existem flores, né? E esse é o capítulo do nosso livro. Sério? É isso aí. Mas ainda assim, eu olho e falo assim, meu Deus do céu, eu vivo algo extraordinário dentro do meu ordinário. Eu vivo algo, sabe, em tantos amigos meus, sabe, se frustraram, casaram com a mulher richosa, que é como a goteira. E eu casei com a escolha de Deus. Valeu a pena. Foi difícil. Eu não falo que foi fácil. Foi muito difícil, foi muita renúncia. Sabe? Mesmo depois de estarmos juntos, meu Deus, eu amava ela, a gente não se tocar, a gente se preservar sexualmente, né? Foi difícil. E até no casamento, nos primeiros 6 meses, foi aquele, meu Deus, que às vezes a gente tem essa impressão que casou com a pessoa certa que não vai ter. A gente teve que ter muito ajuste e ainda temos, porque nós temos uma personalidade forte. Eu e o pastor Diego também, às vezes saem umas faíscas. É isso aí, né? Líderes, né? Calma, São duas pessoas com duas personalidades. Outra criação. Duas criações. Isso. 2 mundos totalmente diferentes numa mesma casa. É o que eu digo. Antigamente era muito tribo, né? E aí você casava com uma pessoa da própria tribo, então era o mesmo costume, mesma criação, mesmo tudo. Ótimo, maravilhoso. Isso beneficia. Hoje não, cada um é na sua casa. Mas isso é muito top, né? Porque é isso que soma e tal. Com certeza. E mesmo com tudo isso, eu posso dizer que vale a pena esperar no Senhor.
Ele nos surpreende. Deus é um Deus especialista em nos surpreender. E tem aquele versículo, né, que olhos não viram, ouvidos não ouviram e o coração não imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E é literalmente isso. Eu quero te encorajar. Espere no Senhor. Sabe? Lamentações fala, põe a boca no pó. Talvez aí haja esperança. E eu quero te falar, confia no Senhor. A escolha dele é melhor do que a sua. Aleluia, gente, obrigada por esse momento tão especial. Como é gostoso, eu sei que tem muito mais história pra contar. Muito mais, vamos ter que voltar pro teste a teste Capri, parte 2. Ó, mas depois tem o teste do Pastor Janine, depois o teste Capri, É isso aí. né? Contando as histórias separadas ali de outras coisas que o Senhor tem feito. Eu sei que o Pastor Janine também tem outro livro, né? Que eu acho que eu vou deixar pra contar isso outra hora. Mas, gente, que privilégio de Deus. Tava falando sobre isso. E olha só que interessante, eu não tinha percebido que estava entrando no mês do Dia dos Namorados. Uau. Eu descobri aqui, olha que profético isso. Quem É isso sabe aí. alguém tá passando por uma angústia sentimental ou uma pressão da sociedade, né? Quando vai casar, não sei o quê. Porque é sempre uma pressão da sociedade. É Quando isso você aí. casa, cadê o filho? Né? É tão engraçado quando você casou. Nós já estamos na agora pressão acabou. do segundo filho. Meu Pois Deus. é, sempre tem uma pressão. E, gente, que coisa horrível. Então, não viva as pressões, né? Viva o propósito de Deus. É isso E que bacana. E agora com o Emanuelzinho. Depois de quantos anos de casado vocês tiveram ele? 4 anos. E depois de 4 anos, olha só aí. Gente, que menino maravilhoso, lindo. E tudo assim, educado, Deus, sabe, sonho. na nossa vida, o Senhor vai desenhando tudo, sabe? Ai, olha Cada época é bem linda. Quando a gente tava celebrando 4 anos, né? Que é boda de frutos e É, flores. flores, é. E Eu tô nesse, eu tô. Ó, então, meu Deus, é profético. E eu tô pensando assim, vai vir, não Amém. Em nome de Jesus. E foi nessa época que o Emanuel veio. A gente costuma dizer que o Emanuel é o inesperado, mas aguardado. Amém. Porque a gente não esperava ele. Até um testemunho, né? A Pri. Gente, nós Eu vou somos contar cheios depois. de Ela me testemunho. conta depois. Tá? Mas filhos instauram novos tempos, pastor. E a gente está vivendo esse novo tempo, como Amém. casal, como família, Família, né? a partir do Emanuel. Deus nos trouxe para Florianópolis, floresceu a nossa vida a partir da chegada do Emanuel. Mas isso é outra história, outra de Vamos dar tete uma a tete. spoiler para deixar o pessoal curioso É aí isso para aí. assistir os próximos. Mas obrigada por estar essa hora da noite. Gente, eu sei que isso não é fácil. Mas obrigada por terem aceitado. E como eu falei lá no início, quando eu apresentei vocês, eu creio que isso é uma aliança do Senhor com as Amém. nossas vidas. Nossa, A gente mesmo. possa aí contar histórias bem velhinhas. Lembra do teste a teste, quando a gente estava conhecendo um ao outro? É isso aí. Né? Que a gente possa ver muitos frutos do Senhor ainda nas nossas vidas. Contem conosco. Nós que agradecemos pela senhora Amém. confiar nós Amém. no seu programa, no seu projeto, nesse estúdio, É nosso, é tudo nosso. nesse trabalho tão lindo. Lindo Então, mesmo. muito obrigada por você nos convidar. A gente é muito privilegiado de estar aqui com essa mulher Ai, maravilhosa. gente. É isso aí. Pastor incrível, com essa mulher que tem cheiro de ovelha, que é uma mulher Simpática. tão gentil, com esse sorriso largo. E a gente fica muito honrado, viu, pastora? Amém. Que É Deus isso aí. possa prosperar, que a senhora venha ser cada dia mais bem sucedida, que o tete a tete com a Pri venha crescer, que Deus venha soprar, que venha dar muitas visualizações e que Jesus venha fazer coisas inacreditáveis na vida da senhora e na Eu vida creio. do pastor. E eu falo assim que o tete a tete ele é gravado num ambiente profético. Eu até falei com vocês, eu não mando perguntas nem nada disso para deixar o fluido do Espírito Santo, porque na minha oração, quando a gente iniciou, olha que profético, eu nunca contei isso, mas o Senhor soprava no meu ouvido algo de 52 esse ano, que a gente tinha iniciado o tete a tete e deu uma parada. E aí o Espírito Santo começou a me cobrar, tem que voltar, e veio esse número 52 em sonho. E eu disse, caramba, 52, o que é 52? E eu com a equipe arrumando o dia que ia ser gravado, a gente decidiu quarta. E aí depois eu cheguei em casa e o Espírito Santo soprou em mim. Conta quantas quartas-feiras tem esse ano. E eu falei, 52 quartas-feiras. Uau. Isso quer dizer que era a segunda temporada do Tete a Tete com a Pri, seriam 52 testemunhos. E aí veio o Pessoas Comuns, Histórias Extraordinárias. Uau. Porque às vezes a gente acha assim que só o famoso, quem já chegou lá, que tem histórias incríveis, mas não a gente que está no processo tem histórias incríveis com o Senhor. É isso aí. Né? E Eu costumo falar que somos anônimos, porém relevantes. é isso, porque a É. gente está na sociedade, a gente está alcançando quem está ao nosso redor. É isso aí. Né? Então, e eu creio que independente de que área que a pessoa está passando, uma resposta ela vai ter ouvindo o tete a tete, Em nome independente de que seja, porque eu creio que é um ambiente profético literalmente nisso. Porque você já percebeu num culto,
Eu não sei se vocês já ouviram o pastor Júnior falar. O pastor Júnior Batista, ele fala o seguinte, que uma vez ele pregou e ele foi em algumas pessoas perguntando o que você entendeu da palavra. Gente, não tinha nada a ver com o que ele tinha pregado, nada a ver com o esboço, nada a ver com aquilo que ele tinha falado. Mas ele entendeu que era um ambiente profético. E Deus falou daquele jeito, daquela maneira, porque a pessoa precisava ouvir aquilo. E eu creio que o tete a tete será dessa maneira. Eu creio Não sei nisso. o que a pessoa está precisando, mas se ela É isso está no aí. tete a tete, ela vai ouvir aquilo que Deus tem para a vida dela. É isso aí. E obrigada por participarem Nós comigo. agradecemos demais, pastora. E só uma palavra para você. Amém. Jó 8,7 fala assim que o seu começo pode parecer pequeno, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Amém. Desde quando eu coloquei os pés aqui no estúdio, o Espírito Santo está falando isso comigo. O começo pode parecer pequeno, é um pequeno começo, mas o que eu vou fazer vai alcançar a grande prosperidade. Aleluia. Tá? E essa palavra está sobre você. Está sobre o compaixão, no nome de Jesus. Amém. Em nome Amém? de Jesus. Obrigada, gente. Amém. Alegria é todo nosso. Equipe, É isso aí. Gabriel, Nos siga, gente, ó. Nós também temos um Isso. canal Juntos por um Ah, é? Propósito. Tem canal no YouTube? Tem um canal no YouTube. Juntos por tudo é juntos por Tudo. Olha, é Juntos muito por um fácil de achar. É isso aí. O Gabriel vai colocar ali na tardezinha para você poder acompanhar. Então acompanhe esses pastores maravilhosos. Você que tem pessoas que têm problema de relacionamento ou querem ter um relacionamento, já manda para eles também esse canal que vai ser uma bênção na vida deles também. Gente, obrigada por ter escutado até aqui com a gente, ter ficado com a gente. Fica aí um pouquinho mais para poder ver essas fotos dessa história linda deles, tá bom? E até o próximo Teste a Teste. Deus abençoe você. Tchau, tchau. Tchau.